Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão e minha irmã de fé. Estamos aqui mais uma vez, de frente com o Sagrado, o seu programa de cultura e conhecimento. Hoje nós vamos abordar mais um assunto que interessa muito as pessoas saberem, alguns sacramentos que nós temos dentro da nossa cultura afro. Falaremos hoje sobre Aribibó, Bori e Ori. Afinal de contas, o que é dentro da cultura, para você que talvez muito pouco conheça, o que significa essas expressões? Aribibó, Bori, Bori de aves, Boi de meio quatro pé, Boi de quatro pé, até aonde todo esse conjunto de coisas que eu estou falando tem a ver com o orixá. E afinal, o orixá come? O orixá, ele necessita obrigatoriamente do corte? É o orixá que exige que você tenha que ir para o chão? Porque você ouve frequentemente, o teu orixá quer comer. E até que ponto isso é uma verdade ou isso é uma mentira? De Frente com o Sagrado está chegando aqui na RS Play, o seu canal de informação sobre a nossa cultura. Queria agradecer às pessoas que têm acessado o YouTube ou as plataformas digitais ou através do 524 da Claro Digital, assistir o nosso programa. Estamos muito contentes porque o acesso tem sido bem expressivo. Bom, hoje falamos sobre a seguinte pauta, tá? Que é a questão... Em religiões da matriz afro, Ori refere-se à cabeça, o local onde reside o espírito e a conexão com o mundo espiritual e com os orixás. Bori é um rito de oferenda e culto a Ori, uma forma de fortalecer a conexão e a vitalidade do indivíduo. Ori, cabeça, considerada o centro de ser e o lugar onde a mente, o espírito e a conexão com o divino se encontram. Sua importância é o ponto de ligação entre o mundo físico e espiritual, onde o indivíduo se conecta com os orixás e com a força da criação. Cuidado! Saúde e harmonia do Ori são fundamentais para a saúde e o bem-estar geral. Bori, oferenda à cabeça, um rito de reverência ao Ori. Importância: estabelece a conexão entre a cabeça material e a cabeça espiritual, fortalecendo a harmonia e o equilíbrio. Ritos: inclui a oferta de alimentos e outros elementos como folhas, grãos, um ritual do sagrado. Tá? Objetivo: renovação espiritual, cura e fortalecimento da conexão com o mundo espiritual. Bori é uma expressão, teoricamente, do batuque. Vamos agora, então, aos nossos participantes. Eric Rolf, o nosso cientista da cultura afro, e Oxum Ronqué Abebi, a nossa participante, trazendo da Nigéria todo o seu conhecimento, que fará agora uma abertura em louvação ao Ori. Orelheu, é caçã, boboileu. Boa tarde, bom dia aos todos os meus irmãos. Bênçãos a trocadas. bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Então, como hoje o tema, como o Baba Aldo falou, é o Ori, né? Eu gostaria de convidar todos a fazer um Oriki, é uma prece, né? Eu vou fazer o início de uma prece para Ori, como se faz na louvação, a obrigação de Ori, né? Que depois a gente vai vir falar mais sobre isso, né? Então a gente primeiro sauda o Ori, né? E na religião tradicional a gente sauda Oriu, 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 Ori Apere,
Ori apessim. Ori apere, ori apessim. Que o nosso ori seja louvado, que o nosso ori traga saúde, que o nosso ori traga bons pensamentos, que o nosso ori nos dê força todos os dias para levantar da cama, que o nosso ori nos traga prosperidade. Então, esse é um pedacinho do oriki, de ori, para nos dar saúde, prosperidade, nos dar força para todos os dias, né? Andar todos os dias. Oriu, oriu, oriu. Axé. Axé. Começamos então já com as nossas tradicionais polêmicas. E não poderia ser diferente eu trazendo a polêmica para vocês. Eric Rolf, Oxurrum-Quer. Afinal de contas, tá? Temos que falar em Aribibó, Bori. Para mim, de novo lá vem eu, sempre diferente, entendo que Aribibó é o iniciado de uma forma simplificada para o Bori. Perfeito? Então, eu acho que Bori e Aribibó é a mesma coisa. Tá? Bom, mas a minha pergunta para vocês é a seguinte. Quando falamos em Bori, que significa nós temos que deitar para o santo, né, por uma obrigação, primeira pergunta minha. Afinal de contas, quando eu vou numa casa e o pai de santo fala assim, olha meu filho, o teu orixá está respondendo no jogo que ele quer comer. Tu tem que cortar para ele porque ele quer se fortalecer, ele quer comer. E tu vai ter que fazer o teu bori de 4 pés ou de meio 4 pés, que é o bori, ou de penas. Eu pergunto para vocês, isso aí tem fundamento? Vamos falar primeiro da Nigéria? Então, bom, na Nigéria, em Oió, o culto ao orixá é uma coisa, tá? E o culto a Ori, né, é outra coisa. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente se inicia, você faz a iniciação para o teu orixá, tá? Agora, você como adorador, uma pessoa que é simpatizante ou também de acordo com a sua necessidade, você pode tomar um bori. Por quê? Porque bori, no conceito iorubá, né, na religião tradicional iorubá, e sim orixá Ibilé, o bori não está vinculado à iniciação. Estou falando da palavra bori. Por quê? Porque bori é a contração de bo-ori, cultuar cabeça. Bo-ori, bori é a contração. Então, por exemplo, você não vai se iniciar para o orixá. Você toma um bori. Tá? Existe bori de ave, existe bori com ebi, existe bori com peixe, existe bori com pato, pata, de acordo com frutas, tá? Na verdade, a gente oferece, tem duas questões, você oferece o que você tiver ao ori, e você também pergunta, de acordo com o caso, se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver desanimada, o que o ori quer comer. Então, a gente faz um sacrifício, né? A gente abre um obi, né? Porque o Obá tá lá na terra, disse, né? Quando desceu na terra, o Obá tá lá disse, eu vou embora, mas eu vou deixar alguns métodos, né? Eu vou deixar o obi e o orobu para nos comunicarmos. Então, a gente oferece um obi ou um orobu a ori e pergunta o que o ori quer comer. Né? Então, a gente dá de comer ori, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser iniciado, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a comida de cabeça, o bo-ori, o culto à cabeça é uma coisa. E a iniciação ao orixá é outra coisa, são duas coisas distintas, tá certo? Sim, acontece depois, durante a iniciação, né? Eu vou falar um pouco de dentro, do que acontece dentro da casa de Oxum, que é no meu caso. Durante a iniciação, lá no final da iniciação, também é cultuado o ori, mas são duas coisas bem distintas e separadas. Eric Rolf. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, mais conteúdo para
o nosso público, né? E é um prazer estar com vocês, que enriquece a cultura. O prazer né? é nosso. O prazer é nosso. Olha, não tem muita diferença entre o que ocorre. Primeiro, no batuque, nós temos o que o Baba Aldo falou, que o Oribibó, ele é ali o princípio do Bori, do culto de Ori, e aonde um está ligado ao outro. Falando claramente, o Bori e o Oribibó são a mesma coisa. O Bori não é um rito iniciático, porque a pessoa não tem como se iniciar nela mesma. E é um rito para ela. As pessoas às vezes entendem que o Bori seria alimentar a cabeça física, mas é tudo aquilo que representa a pessoa no mundo espiritual e no mundo físico. Então o Bori ele é feito sobre a cabeça, ou se não tiver condições, pode ser feito também em uma vasilha, um imbá ali, representando a pessoa, dependendo dos fundamentos, para poder alimentar. E é alimentado tudo aquilo que representa a pessoa. O Alabô, o Eledá, que não é o orixá da pessoa, que é o criador de algo ou de alguém, tá? Se falarmos sobre o Ori, ele é um Eledá. Se falarmos sobre o Batalá, ele é o Eledá de todos os seres vivos. Então, está alimentando tudo aquilo que representa a pessoa no mundo espiritual. Há dois segmentos no batuque, que mantém a tradição antiga, que é alinhada com a Nigéria, que é a nossa base, né? O culto vem de lá, a nossa base, e tem um outro segmento que informa que durante o Bori alimenta-se o orixá da pessoa, mas aí é um ritual de orixá que chamam de Bori de orixá. Nesse caso, é um ritual de orixá que é o que chamavam de encostamento de orixá, reforço de orixá. Ele está ligado ao orixá, que hoje chamam de Bori, de orixá, mas não é um culto ao Ori. Não sei se... Então nós temos aí duas coisas bem distintas, né? Nós temos Ori e Bori. O que está ligado diretamente com o Ibá? É o Ori ou é o Bori? Bom, o que os nativos informam que a melhor vasilha para o Ori é a própria cabeça do indivíduo. Porém, nos rituais, tanto do batuque e outros segmentos aqui na diáspora, convencionaram fazer uma vasilha, o que chamam de mantegueira, cremeira ou até o Ibá Ori. Neste caso, monta-se uma vasilha, um Ibá, com alguns elementos dentro dele que representariam a própria pessoa. Que seriam a moeda, o búzio, o que mais? Uma quartinha, uma mantegueira, não vai fios de conta, porque não é um culto de orixá, então não tem que ir fio de contas. Nesse caso, também não vai na cor do orixá, porque não pertence ao orixá. O orixá não come, não é convidado a comer, porque é um ritual que o orixá não participa. Só o Ori vai participar. Então, na verdade, a mantegueira, com alguns elementos, seria o meu Bori, a minha cabeça, e não o meu Ori. Ele representa, o Bori é a ligação, tá, da pessoa com o próprio Ori. Não tem nada com o orixá. Se o orixá comer, ou se ligar o orixá, já não é mais um Bori. Eu posso dar para o Ori e posso não dar para o Bori. Perfeito? Eu posso sacralizar para o Ori, perfeito? E não significa que eu tô borindo. Que está dando por orixá. Dando por orixá. Sim. Nesse caso, pode-se fazer o Bori só na cabeça da pessoa, como é feito para clientes que não monta cremeira, que não monta Ibá, porque não há uma ligação e não há um vínculo. Ah, então, se eu vou na tua casa e eu tô louco da cabeça, tu pode trabalhar o meu Bori, tu pode fazer um trabalho na minha cabeça que não tem ligação com a religião? A pessoa não vai ficar vinculada, ela não fica presa. Ela vem, faz o tratamento espiritual, ela se alimenta, se fortifica, sem precisar ficar vinculado. Ou seja, ela não se torna um filho ali da casa. Ela se torna um filho
talvez de buri, mas não é uma iniciação. A pessoa não precisa também fazer uma cremeira, um ibá para o próprio ori, porque ela não vai seguir. Então, quanto menos tiver, é melhor, porque fica uma pilha de louças lá de pessoas que foram lá e fizeram um único buri. Então, não tem por que fazer um monte. Outra coisa, pessoal, é comum a gente ouvir, né, o pessoal que está assistindo aí que não conhece muito os nossos preceitos, né? De quanto em quanto tempo tu tem que sacralizar para fazer o teu bori? Jade. Então, é importante. O Shunhun quer. Então, olha só. O conceito de ori, né, na religião tradicional, né, no conceito iorubá, a gente dá de comer ori quando quiser. Tu pode dar toda semana, todo mês, quando você quiser e quando você tiver necessidade, né? Inclusive, eu acho que esse culto ao ori distinto, né? Os mais antigos vão lembrar dessa obrigação. O que a gente fazia era o sarnapismo. Perfeito. Né? Que era a obrigação de ebi, que não vinculava a pessoa. Então, alguns sacerdotes, o que faziam? Faziam sarnapismo para um cliente para não deixar ele vinculado, só para dar força, ou se tinha autismo, né? Se tinha problema de esquecimento. De acordo, agora não vai me vir na cabeça, de acordo com a necessidade de fazer um sarnapismo. A obrigação de bori que a gente está se referindo seria alguma coisa parecido, né? A gente dá de comer ori, tem diversos alimentos, diversas aves que a gente pode dar, né? Que vai dar força para aquele ori, né? Sem vincular a pessoa. E é importante também completar o seguinte, por exemplo, a Oxum não quer, ela é de Oxum. O ori dela pode pedir uma galinha de Angola, pode pedir um pato, pode pedir um galo vermelho, Sim. Pode pedir o que ele necessitar. E cada aves, cada bicho, ele tem um significado. E ele tem ali uma importância para aquilo que o ori precisa. E não propriamente, o ori vai estar ali vinculado com o orixá. E uma coisa importante, gente, as pessoas às vezes se assustam um pouquinho, por quê? Quando a gente fala, oferecer para o orixá tal ave, tal bicho, como os judeus, como outros povos também, em seus rituais, tem toda uma preparação, uma forma de fazer o ritual. Nós consumimos toda aquela carne, a qual ela é preparada. E a forma de sacralizar, a forma de preparar, também é que nem os judeus. E também tem que ser feito dentro do templo e tudo mais. Então, não é a importância daquilo do egé, mas a importância de como todo o contexto e tudo que envolve aquela sacralização para que a gente possa consumir, que é importantíssimo isso. É uma festa, né? Quando a gente faz um bori, por exemplo, na religião tradicional, é uma festa. A gente oferece a ori e come junto, oferece a ori e come junto e canta, né? Existe canto, existe festa, existe alegria, né? Uma das coisas que a gente já conversava muitos anos atrás com o Baba Eric, o coco. O coco é muito usado, né? O coco é muito usado, né? Para apaziguar, para dar prosperidade, né? E existe realmente na religião tradicional, ele é muito utilizado. Eu tenho visto muito em Oió os sacerdotes de orixá usar. Inclusive é uma coisa que eu estou usando muito, né? E a gente aproveita da casca para usar para lobaça, né? Isso é importantíssimo. A gente já conversava isso há uns 10 anos atrás, Sim. da importância da água de coco e do próprio coco. São elementos naturais que são usados, a água ela é totalmente pura, ela chega até a gente abre o coco, sacrifica o coco ali, naquele momento durante o ritual, para fazer uma purificação. É importantíssimo. Né? Diz uma coisa, pessoal, nós temos aí, você explica também, né, o que seria a obrigação com ebi? A quem pertence o ebi e por que se faz a obrigação com ebi? Bom, precisamos primeiramente explicar uma coisa. Desculpe, eu falo isso, pessoal, porque, na verdade, quando eu falo em ebi, eu estou falando que é uma obrigação que se toma na cabeça. É importantíssimo. A gente
Primeiro, precisa conceituar ou explicar uma coisa. Uma pessoa que vem com um problema de saúde, você pode fazer um tratamento dentro do terreiro para fortificar a pessoa espiritualmente, para que ela tenha força para sair desse problema. Porém, não é a cura ali na hora que ela vai ter, mas ela vai se fortificar, ela vai ter, porque quando chega no terreiro com um problema, com uma dificuldade, não vai sair dali totalmente curada. Ela vai vai se fortificar, vai ter o tratamento e vai alcançar aquilo conforme ela for fazer o tratamento, o acompanhamento médico, que precisa ter o acompanhamento médico, entendeu? Não é, chegou no terreiro, fez o ebó, fez o serviço, abandonou. Não, ela tem que fazer o acompanhamento, né? E o IBI, ele é um elemento assim, ele pacifica, ele apazigua, ele traz um achar de calma, ele levanta a pessoa, ele ajuda a pessoa nos momentos difíceis a sair. Porém, é importante que hoje é fácil chegar o IBI africano. Aquele IBI menor de jardim é inadequado, não usem. Então, se tiverem que usar, procurem nas floras que possuem os importados para poder trabalhar adequadamente. Está ligado a que orixá o EBI? Está ligado a qual orixá o EBI? Na verdade, vários orixás podem receber o IBI, inclusive o Ori não é orixá, mas o Ori ele também é alimentado com IBI, mas vários orixás recebem IBI. Temos registro que uma boa parte dos orixás cultuados no Batuque podem receber. Vamos de novo voltar a 50 anos atrás, tá? O que acontece? Lá em 68, 69, 70, tá? Se fazia a obrigação com o EBI louvando a Oxalá, porque o EBI era de Oxalá e, na verdade, pessoal, desculpe a minha colocação, mas não existia EBI africano. Se usava a lesma. Se ia no jardim, pegava o caramujo grandão, aquele, entendeu? Certo? E aí se usava aquele elemento ali, tá? Como o Babá Eric falou, né? O correto era o africano. Só que não existia na época africano, nem no interior, lá no interior do interior, né? Então, no nosso conceito, essa obrigação, esse sacramento de EBI estava ligado a tratar problemas de ordens emocionais. Pessoas com depressão, pessoas que iam na nossa casa com problemas mentais, entendeu? Aí, primeira coisa que já se dizia, tem que fazer um reforço de EBI, tá? Tem que Oxalá que vai te trazer o que tu falou, vai te trazer a tranquilidade, a paz, né? Essa que era a verdade. Bom, pessoal, quando falamos em Bori, nós falamos em orixá. E aquela pergunta que lá no começo eu falei para vocês, tá? Eu estou jogando aqui e o teu orixá tem que comer. Ele quer comer, tá? E ele quer se reforçar. Afinal de contas, o Bori é para reforçar o orixá ou reforçar a pessoa? Por que a minha pergunta, pessoal? Porque eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender na minha simplicidade, na minha humildade, no meu pouco conhecimento. Eu não consigo entender por que eu vou ter que cortar o orixá para reforçar o orixá. Se o orixá é uma divindade. Será que o orixá, se não comer, fica fraco? Com a palavra a vocês. Eu entendo o seguinte, o orixá, ele porta o axé que ele recebe de Olodumare, então ele tem a força, ele não precisa se reforçar, ele não precisa, ele não tem necessidade de ficarmos ali alimentando ele, refazendo. O que ocorre? O indivíduo, ele se enfraquece, ele tem necessidade de se fortalecer, se
ligar novamente ao orixá. E através do ritual, através do que está sendo feito com comidas e sementes, que hoje chega aqui o obi e outras sementes, é possível fazer essa restauração do indivíduo com o orixá dele, que é o contrário, né? E nem todos precisam também alimentar o orixá, basta alimentar o ori. Alimentou o ori, fica muito tempo assim, concorda? Então, eu acho importante, eu já falei num programa, a gente pesquisar a nossa Bíblia. Nós temos uma Bíblia, né? O orixaísta, nós temos a nossa Bíblia, que são os itãs, né? Então, se a gente pesquisar um pouco e tiver conhecimento dos itãs, nós vamos ter entendimento sobre isso, né? Então, tem aquele itã que conta que a Djalá, né? Que é aquele que molda os oris, né? Diz que a Djalá bebe, toma um otim, né? E acaba moldando erroneamente, modo errado, alguns oris, tá? Eles nascem tortos, com problemas, né? E o que acontece? Os oris nascem com problemas aqui no Aiê e cabe ao sacerdote, tá? Interpretar a necessidade através do búzio, né? Ou do Ereli de Logum, ou através do Obi mesmo, tá certo? Ou do Orobô, ele interpretar a necessidade daquela pessoa ali para ter uma vida mais equilibrada aqui na Terra. Então, se a partir do momento que a gente entende um pouco desse Itã, a gente vai entender a necessidade de cultuar, dar de comer, alimentar esse ori para a pessoa ter um equilíbrio aqui na Terra e poder viver mais tempo de vida e melhor, em poucas palavras. Bom, vamos então agora para os leigos, né, explicar os preceitos do começo até o fim. Nós temos então, eu vou entrar para a tua casa, Érica, para a tua casa, Ronquer. Entra para a tua casa. Qual o primeiro procedimento que se faz? Né? Nós temos que identificar quem é a cabeça. Eu tenho que saber quem é que rege a tua cabeça, quem é que rege o teu corpo, quem é a tua passagem. Aí vai para o jogo. Tá? Aí no jogo tu identifica quem é a cabeça. Identificou? Vamos então para iniciar este filho. Essa iniciação começa por onde? Desde o começo. Mieró, Aribibó, Buri, e aí vai até onde? Talvez a gente tenha um pouco de divergência entre os costumes das casas. Eu entendo que é o seguinte, o ato de lavar a cabeça com ervas, ele é um ato para a iniciação, ele não é uma iniciação. Ele só vai ser uma iniciação a partir do momento que ele se iniciar no orixá, que é um elemento externo, aonde liga a pessoa e o ocultar dela. Ponto. Fazer um buri, fazer um oribibó, fazer uma lavagem de cabeça, não é uma iniciação, apesar dele fazer parte ali da casa. Algumas famílias têm o costume de só jogar a cabeça do orixá da pessoa após o buri, porque até o buri não mexeu com o orixá. Já tem pessoas que jogam a cabeça quando a pessoa chega para definir e para saber o orixá que vai ser. Vou te interromper. Tu falou uma coisa interessante ali. Vamos lá, pessoal. O orixá, ele nasce com a pessoa ou só nasce a partir do momento que tu vai te iniciar? Para complementar o que tu falou. A pessoa carrega o orixá, tá? Mas a ligação, o orixá já acompanha a pessoa, mas a ligação, a feitura, o apronte dela é feito no momento ao qual ele está ali diante do ocultar dele e faz aquela ligação. Até aí é cultuado no coletivo. Nós falamos aqui, né, pessoal, para vocês entenderem, nós falamos aqui de Cabinda e falamos de Jeje. Jejexá. Jejexá. São duas culturas diferentes. Não, diferentes no modo de falar, tá? No final lá tudo se encontra. Vamos lá. Ronquer, na tua casa, eu vou me iniciar. Qual o primeiro preceito que eu tenho que fazer? Então, interessante, né? Porque o pessoal pergunta, tá, agora a senhora é do batuque, né?
a senhora sempre foi do batuque, agora é religião tradicional, né? Então, o que que acontece? Bom, já começa do quarto de santo, né? Respeito os meus irmãos, meus amigos que se iniciaram em outras religiões, né? E juntar os quartos de santo. Eu, na minha casa, eu quis separar. Eu fiz o quarto de santo onde tem o batuque e outra parte totalmente separada, a religião tradicional, tá certo? Eu, hoje em dia, tenho um entendimento do que é o culto ao Ori, tá? Porque como a gente sabe muito bem, a gente aprendeu religião, a gente começou a fazer religião através de uma religião oral, né? Com muita prática e pouco ensinamento mesmo, era mais na prática, né? Então, assim, ó, os meus clientes, né? Ou até mesmo um filho, quando é necessário, eu dou um bori da religião tradicional, que não vincula a pessoa. Agora, eu acho importante assim, ó, como existe em Oió um trabalho de preservação pela religião tradicional, eu acho importante que eu, como batuqueira, hoje em dia, eu faça um trabalho de preservação do batuque aqui em Porto Alegre, né? Então, o que que acontece? O batuque eu preservo na minha casa como eu aprendi, com os dogmas, como eu aprendi, exatamente como eu aprendi. Então, o que que acontece? Eu lavo a cabeça com ervas, a gente faz o mieró coberto. Mieró coberto que seria, com que é? Com a sacralização. Com pombos? Com aves. Com aves. Tá. Depois existe o aribibó, depois existe o bori, né? E depois, de acordo com a necessidade, o angulista, né? Tem muitas pessoas que usam, né, o termo meio quatro pé, o angulista, e depois o quatro pé. Eu faço todas as etapas, né? Vou repetir, na religião tradicional, não é assim que funciona, entendeu? Eu entendo muito bem como funciona a diferença, mas eu acho importante, pela preservação da identidade do batuque, ser preservada deste modo. Então, lá em casa é assim que funciona. Eric? É importante a gente perceber o seguinte, às vezes, dentro da própria família, tem alguns costumes que modificam. Como, por exemplo, a família do falecido pai Romário, ele tem um costume, a família do pai Henrique tinha outra, a família do pai Cleão. Então, há uma diversidade Sim. dentro do próprio batuque, dentro do mesmo segmento. Por exemplo, a Cambina, fundada por pai Valdemar, ela se ramifica entre famílias. Nessa ramificação, as famílias acabam tendo costumes diferentes. Totalmente. Então, o que para uma família começa com o mieró, ou vai para o mieró coberto, outras famílias já fazem ali o mieró, e depois eles passam por o aribibó, passam por o bori, passam por os rituais gradativamente. Mas, praticamente, é lavar a cabeça, bori, até a feitura, e depois vai para os axés, e acabam ali seguindo toda aquela... do ritual. O ritual. Como se fala em cabeça, né, meus amigos, eu queria pontuar uma questão também bem interessante. Cabeça de pessoa, de filho, de iniciado, tem a ver com comportamento do orixá? Porque é muito comum tu ver dizer assim, ó, eu sou louca porque você é louca. Quero nem saber, minha mãe é louca, também sou louca. Ah, porque eu sou de Ogum, eu mato, corto, pico e eu sou de Ogum. Vamos lá. Eu entendo que isto é uma grande mentira. Tu é louca porque tu é louca. Não envolve o orixá na tua vida para justificar a tua loucura. Se tu é de rua, gosta da noite, é problema teu. Tu não me envolva o orixá, tu não me envolva o lodê, não me envolva o bará como sendo a tua defesa para dizer para tua mulher que tu gosta da noite. Perfeito? Assim como também, Oxum é sofredora, filha de Oxum sofre. Filha de Obá é uma pessoa estressada, enlouquecida, porque Obá é um orixá revoltado. Vamos lá, pessoal. Responda a pergunta. Eu entendo o seguinte, as pessoas gostam de pegar
os arquétipos e atribuírem ao orixá toda aquela revolta dela, ou todos os defeitos, todas as qualidades. Porém, é importante a gente destacar que o buri, o ritual do ori, ele é para individualizar a pessoa e fortalecer. Claro que o orixá ele tem um grande poder, uma grande personalidade que, ao se aproximar da pessoa, ele vai trazer um pouco do axé dele, ele vai trazer um pouco da personalidade. Mas não devemos atribuir todos os defeitos e qualidades ao orixá. Aí já é um abuso até de... não entendo o que seria o orixá que mudaria a pessoa ou que daria qualidades boas ou negativas. Mas sim, a pessoa é assim. Ronquer? Então a gente já traz, né, como a gente já dizia anos atrás, a gente já traz o DNA do orixá consigo, né? Mas o caráter é outra coisa bem diferente, né? Claro que, como o Pierre Verger fala em um dos livros dele, a partir do momento que a gente se inicia com o orixá, a gente acaba tendo uma conexão maior com o orixá, né? E como a gente sempre disse, imagina no batuque, que é a mesma ave que a gente corta ali para a pessoa, para o orixá, e depois vincula com a cabeça com a mesma cantiga, né? A gente é o espelho, né? Mas isso tem uma coisa diferente, não é porque Oiá dizem que tem esse gênio forte, que a pessoa vai atribuir o seu caráter a Oiá, né? Até porque, né, me dou muito bem com Oiá de Moquê, que é o Elegum de Oiá, Nassau Orixá, do Palácio do Alafim. É uma pessoa extremamente calma, é uma pessoa extremamente gentil, dócil, é uma pessoa muito elegante, muito doce, o que não tem nada a ver, né, com a Oiá do Brasil. E, portanto, é o Elegum de Oiá, mais alto nível de Oiá dentro da cidade de Oió, né, da Saorixá. Eu gostaria de fazer um adendo muito importante. Nós falamos sobre bori, obrigação e ebi. Ebi, importante. Já tiveram pessoas lá na minha casa que achavam que tinham feito uma obrigação porque tinham botado ebi, feito alguma coisa com ebi, né? O ebi que a gente fala, que o ebi, que na verdade é o ibim em Yorubá, né? Ibim. O que acontece? O ebi, né? Ele não serve como obrigação. Já me perguntaram isso. Eu posso fazer um bori ou fazer um 4-pé de ebi? Não. O ebi, muito importante, o ebi, ele é somente numa necessidade, né, até porque antigamente eu sempre dizia que era ligado ao Oxalá, e realmente é muito usado dentro do culto de Obatalá, de Oxalá, tá? E carrega uma força imensa, como a gente sempre disse no batuque, realmente na religião tradicional em Oió é isso mesmo, o ebi tem uma grande força, por isso é dado ao ori. Mas o ebi não substitui o animal de 4 patas, tá certo? Ele não serve como obrigação, somente como alimento. Uma pergunta. O bori de meio 4-pé, para vocês entenderem, né? O que é meio 4-pé? É que, na verdade, dentro da nossa cultura, nós temos aí obrigações que são simplificadas teoricamente porque o filho não poderia fazer uma obrigação completa, tá? Então, ele fazia obrigação com angulista, obrigação com pata, com pato, com marreco, perfeito? Para poder, então, se preparar para fazer o seu 4-pé quando tivesse condições. Isso eu participei muito, né? Não, meu filho, vamos fazer então um meio 4-pé de pena, perfeito? E depois tu faz o 4-pé. A minha pergunta, esta obrigação intitulada como meio 4-pé de pena tem menos valor que um 4-pé de pata? Para a obrigação, tipo assim, a tua obrigação vai valer por 6 meses, tá? Depois tem que fazer de 4-pé. Com 4-pé. Por favor. Olha, com todo o respeito, né, à prática de cada um, ao segmento e à tradição. Às vezes,
uma galinha de Angola, um pato, vale mais do que um quatupé dividido. Por quê? Vai ser individualizado, vai ser para aquele indivíduo, aqueles bichos. Então, o quatupé de aves, ele é importante. A galinha, ela abre o ori da pessoa, ela traz o axé da pessoa, a galinha de Angola. Então, é importante ela fazer parte ali. E se fizer ali, ele, com os rituais, com as cantigas corretas, a preparação, a folha, tudo aquilo, é muito mais, terá um bom resultado, terá uma força até mais do que um ano. Pode ficar 2, 3 anos até com uma galinha bem feita, ali uma obrigação bem feita, entendeu? Ah, com certeza, né? A gente usava antigamente, a gente dizia, né? A mãe sempre diz, né? Antigamente, tem a teoria e tem a prática, né? Então, assim, ó, eu não sou tão boa na teoria, né? Eu conheço um pouco mais da prática, acredito. Olha só, a mãe sempre disse que, eu dizia antigamente, eu disse, mãe, mas por que a gente diz meio quatupé? Ah, porque a angulista tem 2 patas e o topzinho em cima, né? Então a gente dizia que ela tinha meio quatupé, não tinha as 4 patas. Isso se dizia antigamente, né? Então a gente fazia o bori de angulista, né? Ou então o meio quatupé, como, né, a gente dizia e diz, que acredito que muitas casas até hoje fazem, por causa das pessoas que não tinham condições. Inclusive o Oxum, Yami Oxum, foi senta no início com angolista, né? Que daí nós no Ijexá usamos angolista até Chapanã e marreca para Oxum e pata para Emanjá e Oxalá, né? Então Oxum foi senta, foi primeiro encostada, né? Foi senta com o angolista, né? Com a marreca e depois eu dei quatupé para ela, né? Vejam, pessoal, que é importante. Olha a importância deste depoimento. Babá Eric, concorda com o que ela falou? Sim. Cuidado você aí, hein? Cuidado com o teu orientador espiritual, com essa função de dizer, tu tem que ir pro chão e tem que fazer quatupé, porque o teu orixá não aceita meio quatupé. Sabe o que ele quer? Tomar o teu dinheiro. Cuidado. Outra coisa importante, meus amigos, é válido, existe fazer obrigação, cortar para o teu orixá, dividindo. Porque no candomblé tem o barco, né? Vai todo mundo na mesma obrigação. Tem como sacralizar um quatupé para 3, 4 orixás diferentes? Aliás, 3, 4 orixás de filhos diferentes? Isso a gente tem debatido bastante, tá? Sobre essa questão. O que acontece? No candomblé, cada indivíduo tem o seu quatupé, porque são divindades diferentes. Então, cada um tem o seu quatupé, cada um tem suas aves. Há essa questão no batuque, terem um quatupé para vários indivíduos e dividir nas aves. Se tem que dividir nas aves, quer dizer que está misturado. Se está misturado, ali separar nas aves, o que está valendo é o axé das aves. Então, os indivíduos hoje estão sendo feitos com aves. O quatupé ele é só figurativo ali. Porque se ele está dividindo ali um para vários, o que acontece? Quando vai se buscar um ocultar na natureza, ou um vulto, ou uma ferramenta, ele vem vazio ali, não tem orixá. Ele só vai entrar, sacralizar e tomar posse a partir do momento que bater o egé ali e ligar com a pessoa. Até então, ele é um ocultar. Se naquele momento tiver dividido, em qual deles que vai responder? Porque ali, assim, a gente está individualizando aquele ocultar, aquela feitura, aquele indivíduo. Tanto na matriz, se tivesse mais pessoas, cada um teria seu bicho. Aqui também não vou ignorar que há famílias que dividem o quatupé, há famílias até que dividem um quatupé para vários tipos de orixá. Por exemplo, um Ogum, um Ossan, um Bará e até um Chapanã. Um quatupé para esses orixás.
Existe. Existe? Existe. Eu não posso ignorar que fazem, mas filosoficamente, tecnicamente, o momento da entrada e da sacralização e da individualização é feita nas aves. Mas Eric, vamos simplificar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos cortar agora a obrigação. Então, eu vou cortar uma ovelha, tá? E uma ovelha para Iemanjá. Daí eu vou cortar uma ovelha para 6 filhos de santo. Então, para o Pedro, para o Paulo, para a Maria, para o João. Só que cada um tem o seu orixá e o seu nome de orixá, um diferente do outro. Tá me entendendo? E aí, como é que eu vou juntar numa mesma obrigação uma diferença de linhagem, de qualidade de orixá para uma obrigação, para um 4 pés só? Eu, particularmente, entendo que não deve ser correto. Se tu não pode, aí vamos voltar, né? Por que tu vai fazer? Tu vai dividir com 6 pessoas comportamentos totalmente diferentes, entendeu? Qualidades de santos diferentes. Então tu faz uma obrigação de meio 4 pés. Que está mais individualizado. Está muito mais personalizado. Justamente. Jade, tu falou? Pode concluir, por favor. Eu só vou aumentar mais essa questão. Há famílias que atualmente usam um boi e fazem de Bará Oxalá com esse único boi. E depois individualizando, separando nas aves. Se está separando as aves, então é porque está misturado. Se tem que separar, a individualização é feita nas aves. Essas pessoas estão sendo feitas nas aves. Entendeu? Então isso é uma coisa que precisa ser conversado. Porque hoje em dia a gente observa que tanto as feituras quanto os orixás estão diferentes dos antigos, por falta talvez dessa individualização. Ronquer? Então, bom, vamos falar de Oió, né? Eu não vi dividirem, né? A minha obrigação e assim de outras pessoas que eu participei, que se iniciaram em orixá em Oió, tá? Pelo menos através da Assá Orixá, né, do Palácio de Oió, era totalmente individual, tá certo? Inclusive aconteceu um fato, como eu já contei, que eu tenho o Ojubó, né, de Xangô, o assentamento de Xangô, mas eu não sou iniciada para Xangô, né? No meu caminho diz que eu tenho que cultuar Xangô. Então, quando eu raspei para Oxum, o que eu fiz? Eu sentei Xangô, depois da obrigação de Oxum, terminou Oxum, eu fui lá para o templo de Xangô para sentar Xangô. E vocês sabem que às vezes a gente encontra outros brasileiros ou a gente vai com mais pessoas, né? E aí tinha outras pessoas que mencionaram a ideia de sentar Xangô junto com o meu. Mas o pessoal lá não quis. Entendeu? Isso ficou marcado na minha cabeça. Então, eu gostaria de contar isso aí, entendeu? Quando foi centro Xangô para mim, né? Não fui iniciada para Xangô, foi centro, recebi Xangô. Tinha outros brasileiros, né? Se foi cogitada a hipótese de dividir, né? E sentar Xangô para outra pessoa através daquele 4 pés, entendeu? Mas não aceitaram. Entendeu? O meu Xangô foi centro, com 4 pés de um lado, e a outra pessoa teve que dar os animais dela daquele separados. outro lado, entendeu? Uma coisa, existe cabeças trocadas? Vamos lá. Fui lá no Pai Eric. O Pai Eric jogou para mim, tu é de Iemanjá, que sou realmente, e perfeito. Aí eu fui lá, me iniciei, fiz tudo, vou na Jade, na Ronquer. Ronquer disse, meu filho, tá tudo errado. Tu é da Oxum, meu filho, tem que cortar para ela. E aí tu vai ter que sentar tudo de novo. E eu pergunto para vocês, o que o orixá tem a ver com isso? Será que, claro, eu acredito que tu pode errar a cabeça, tu pode jogar, quer dizer, pode não, desculpe. Não, tu não pode errar a cabeça. Se tu foi jogar com o babalau
antigamente chamava Babalau. Não era Babalorixá, era Babalau. Tu foi jogar com o teu pai de santo. Ele jogou a tua cabeça, ele não pode errar. E aí eu pergunto para vocês, errou a cabeça. Eu presumo que já quem jogou estava errado, era mentiroso, porque não pode errar a cabeça, tá? Mas eu fiz a obrigação. E eu fui para a Ronquer. E a Ronquer faz tudo de novo. Como é que é essa confusão? Tu bota fora tudo, tu quebra tudo, despacha tudo, faz tudo de novo, gasta 10 vezes de novo? Como é que fica para vocês isso aí? Olha, primeiramente, no costume antigo, havia o costume, que ainda é preservado em algumas casas, de fazer o APJ. O que é o APJ? Senta alguns sacerdotes, cada um com seus búzios, porque cada um tem o seu búzio e ali a responsabilidade é dos búzios. Para com isso aí, Eric. Não me venha com essa conversa. Tu vem dizer que vai sentar os 4 pais de santo, mas quando é que tu viu isso? Mas assim, eles não se nem para conversar, quando vai para jogar um junto com o outro. Pode continuar. Algumas casas ainda mantêm esse costume. Claro, tem algumas coisas. Em teoria, seria assim. Continua. E faz esse APJ para ali determinar se há uma divergência com a pessoa, então vamos fazer o APJ. Nesse APJ é definido. Então ali já fica claro porque foi definido, como que foi definido e tem testemunhas. Não tem o que discutir. Esse é o costume antigo. Então, eu acho assim, a partir do momento que a pessoa ganha liberação de não confirmar mais cabeça, depois que ela leva os santos para casa, ela ainda tem que levar no pai de santo, no sacerdote, por muitos anos, para confirmar a cabeça. Ela não define ali, né? Ela joga, mas depois ela vai no pai ou na mãe confirmar por muitos anos, né? Eu acredito que, tá? É o que eu acho e na prática o que eu vivi. Que a partir do momento que a pessoa não vai mais, ou que o pai de santo, a mãe de santo libera ela para jogar as cabeças e fazer as iniciações sem confirmar com o pai de santo, eu acho que ela tem uma obrigação com aquela pessoa, né? Até uma obrigação moral com aquela pessoa, né? Entendeu? E se tiver alguma dúvida, ela deveria ter humildade, né? De fazer um APJ, como o Babá Eric falou, tá certo? Também nós fazemos um outro APJ que se trata de um axé, onde passa na cabeça da pessoa, tá certo? Com velas, com canjica, arria no quarto de santo, dá um banho na pessoa, dá 2 banhos na pessoa, faz o axé, arria no quarto de santo e vai para a mesa do búzio, aonde ali todos os orixás têm que definirem. Até porque uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa está passando algum determinado problema, ou até mesmo o orixá da casa, ele se manifesta, entendeu? Por exemplo, Babá Aldo está com algum problema da casa dele. Então, o determinado orixá ligado à casa, ele vai se manifestar, mas é por causa que ele está passando aquele momento. Ou então, porque eu sou de Oxum, está dando Oxum para ele. Mas não é que ele é de Oxum. É por causa que Oxum está aceitando ele como filho. Então, a dona da casa está se manifestando. Aí eu me pergunto, as pessoas tiveram essa experiência para ter todo esse entendimento e experiência para poder jogar uma cabeça, definir uma cabeça, não confirmar no seu pai de santo, para depois já iniciarem? Entendeu? Então, por isso que é como o Babá Aldo falou, não pode errar. Não pode errar porque existe uma longa caminhada entre a iniciação, entre receber fazer o 4-pé, entendeu? Que no mínimo 7, 8 anos. Depois até começar a jogar o búzio, até levar os santos para casa, até ganhar liberação, não pode errar, entendeu? Se tiver dúvida, aí tem que ter humildade, que é normal. Você vai no teu pai de santo, confirma, não tem mais o pai de santo vivo, tem o padrinho. É assim que funciona. Meus amados, queridos Eric Rolf, Oxum Ronquer, minha dica ao final do programa. Estamos chegando ao fim, não falamos nada, porque o assunto é extenso, mas falamos sobre Aribibó, falamos sobre Buri, falamos sobre cabeça, falamos sobre Ebi, alguns conceitos simplificados que nós
procuramos passar para você. Lembrando que nós não temos a pretensão, nem eu, nem Eric, nem Ronquer, de querer discordar, de querer falar que você, Babá, você, Iá, né, seja de qual nação seja, de querer vir falar aqui sobre aquilo que nós entendemos que é o correto e que para você, aliás, que para nós está correto, para você esteja errado. Não, não. O nosso trabalho é trazer a informação simplificada para aqueles que querem conhecer mais a religião e que não conhecem. Agora, para você, Babalorixá, para você, Iá, que tem menos de 10 anos dentro da prática da cultura, seja como iniciado ou seja como pronto, se você não tem certeza do que vai falar, porque é comum e é recorrente nos dias de hoje, cada vez mais falar que o pai de santo, que a mãe de santo lá atrás estava errada. Todo mundo estava errado, só você estava certo. Sabe o que eu te aconselho? Faz um APJ. Chama aí os pais de santos com 60, 70 anos e consulta eles. Você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você não tem humildade para reconhecer que você não sabe nada. E aí, sabe o que você faz? Você mente. Você mente que a cabeça está trocada, você mente que o pai de santo errou. Para quê? Para poder ter para você o privilégio em dizer que é o melhor. Mas você que está neste caminho, tenha certeza, logo ali vai dar tudo errado novamente. Prazer muito grande estar com vocês, agradeço imensamente aqueles que nos seguem. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, nosso telefone para contato, sugestão de pauta. Agradecer imensamente os meus parceiros de bancada, Eric Rolf, Oxon Ronquer, desejando a todos vocês uma excelente semana com as bênçãos dos nossos orixás, que Iemanjá, Oxalá e Oxum abençoe a todos vocês. Fica a dica, meus amigos, não desistam, persistam, não desistam da vossa fé. Não importa se você é católico, evangélico, não importa a sua religião, mas não desista. Sabe por quê? Porque o orixá existe e ele está aqui para nos auxiliar, para nos dar o caminho, o equilíbrio e a direção. A todos, um bom axé e até semana que vem. Bênçãos! Bênçãos trocadas. Até semana que vem.